O Cidade Alerta de hoje começa com a reviravolta na morte de Jennifer Aparecida Coelho da Silva. A moça jovem, bonita, cheia de vida e que enfrentava a melhor fase de sua carreira, de sua vida, quando, segundo a polícia, foi brutalmente assassinada. Vem para mim, por favor. Jennifer se apaixona pelo cabeleireiro Francisco Leno Galdino, um homem de 58 anos, bem mais velho que ela, mas até então não foi empecilho nenhum. O casamento de 13 anos dá 2 filhos ao casal. E pelo que os amigos contavam, como sempre no início, era uma relação muito saudável entre os dois. Leno era extremamente amável com a mulher e com a família dela. Até que num determinado momento da relação, tudo fica mais difícil. Leno se transforma num homem agressivo, num homem possessivo. Leno quer controlar cada passo de Jennifer. A mulher então se cansa e pede a separação, mas não. Leno jamais aceita e, obstinado por vingança, com sede de vingança, Francisco Leno começa a perseguir a ex-mulher e mãe de suas 2 filhas. Vem para mim, por favor. Esse homem usa o seguinte discurso para se aproximar da mulher. Ele diz que quer as filhas. Ele diz que não consegue viver longe das 2 crianças pequenas e Leno tenta ao máximo se aproximar da mulher. Ela rejeita e, com medo, chega a fazer 2 boletins de ocorrência. Foi tudo em vão. Era sexta-feira quando o telefone da irmã toca. Sem mais nem menos e com toda a frieza desse mundo, do outro lado da linha, a cunhada de Jennifer, daria a trágica notícia. Era a irmã dele. Ela, só tô ligando pra avisar que sua irmã morreu. Desse jeito? Desse jeito, sangue frio. Só tô ligando pra avisar que sua irmã morreu. Tá? Avisa sua mãe. Eu, quê? Como assim? Minha irmã morreu? É, sua irmã morreu. Hoje. Ela se enforcou. Assim, desse jeito. Fria. Sim. Aí na hora a gente pegou, eu comecei a chorar, entrando em desespero. Aí minha irmã também tava junto, a minha mãe. Aí minha mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? A Jennifer, mãe, a Jennifer. Ela o quê? Aí a pressão da minha mãe já caiu, aí minha mãe pegou o telefonema. Aí a gente começou a falar, foi ele que matou. Na hora a gente já sabia que foi ele. E ela no telefone? E ela no telefone, não foi ele, ó, só tô avisando, tchau. Ele não teve a capacidade de ligar pra gente pra avisar. Ele não teve a capacidade. Em nenhum momento nesses anos todinho que se passaram, ele nunca ligou pra falar assim, ó, meus pêsame, eu tô sentindo muito, nada. Ele nunca ligou. Que motivo Jennifer teria de se matar? Segundo a irmã, a jovem estava cada vez mais bonita. Jennifer estava se cuidando cada vez mais. Curtindo morar numa nova cidade, que é Guarulhos, na Grande São Paulo, na época da morte, inclusive, a mulher, quando perdeu a vida, Leno, o até então grande amor da vida dela, acaba se fazendo de vítima. Leno, na época do crime, ele deu uma entrevista, vem para mim, por favor, ele deu uma entrevista como se lamentasse o suposto suicídio da esposa. Assim, a família foi informada que Jennifer tinha acabado de uma vez por todas com a própria vida. Acompanhe comigo a entrevista de Leno na época em que a esposa morreu. Ele tenta convencer a todos, chorando, de que, na verdade, ele também é vítima de tudo isso que acontece. A gente vê reportagens, vê tudo, mas você nunca imagina o que vai acontecer na sua família. A gente sempre imagina isso na família dos outros, mas quando é com você, é doído. E ver minha mãe toda noite chorando em casa. Tão ruim quanto perder a irmã é ver o sofrimento da sua mãe, certamente. Toda noite. Ela pensa que eu não via, mas eu ia dormir. Eu escutava ela chorando baixinho, toda noite. Durante esses 2 anos que a gente esperou a justiça. Agora respira um pouco mais aliviado, mesmo assim tem uma batalha que é a guarda das crianças. Mas se Deus quiser, Deus vai ajudar a gente vai vencer. Porque ficar com um monstro desse, que não dá pra ser chamado de pai. E agora a gente descobriu que ele aliciou o sobrinho dele. Vai saber o que ele não fez com as minhas sobrinhas. Bom, como vocês viram, esse é o desabafo do irmão da Jennifer, não é? Agora sim você vai ver a entrevista que Leno deu na época, se fazendo de vítima, fingindo que, na verdade, estava atordoado com a morte da mulher que ele mesmo, segundo a polícia, havia provocado. Veja. Estou bastante chocado, né, com essa situação.
Aqui abatido demais, triste pelo fato ocorrido, em saber mais ainda que ficou minhas 2 filhas, com a tristeza, com a falta da mãe, a característica de uma pessoa que conviveu junto comigo, lutamos juntos, tivemos nossas conquistas, não foi fácil, e chegou nessa situação, né? Tá se tornando difícil. Eu acredito que mais ainda para minhas filhas. Foram 2 anos de setembro de 2015 até hoje para a polícia constatar que dentro daquela casa houve um homicídio. Na noite do crime, testemunhas relataram o barulho de um som alto. Era uma forma de esconder os gritos de socorro até o golpe fatal. Segundo a investigação, dado por Francisco Leno, você vai ver agora o que exatamente esse homem fez. Você vai ver em detalhes na reportagem do Leonardo Lara. A reportagem já está pronta. O que aconteceu até a trágica morte desta mulher. O retrato da família nunca mais ficou completo. No sofá, falta a filha mais velha da dona Eliana. Ela sente ainda hoje como foi a última vez que abraçou Jennifer. Nossa, se eu soubesse que aquele seria o último abraço, eu tinha amarrado ela, não tinha deixado ela ir. Não tinha. Tão cheia de vida, tão linda, tão inteligente. A dor é de quem enfrentou 2 batalhas. Primeiro, a tristeza pela morte da filha. Depois, a luta por justiça. O irmão de Jennifer sofreu em dobro ao ver o coração da mãe dilacerado. A gente vê reportagens, vê tudo, mas você nunca imagina o que vai acontecer na sua família. A gente sempre imagina isso na família dos outros, não é com você. É doído. Me viu minha mãe toda noite chorando. Cara, eu ia dormir, eu escutava ela chorando baixinho, toda noite. Durante esses 2 anos, a gente esperou a justiça. Jennifer foi encontrada morta na casa onde morava em Cidade Ocidental, no estado de Goiás. A primeira hipótese apontava que a cabeleireira tinha tirado a própria vida. Na época, o ex-companheiro chegou a falar com a imprensa local para confirmar a tese. Na entrevista, ele lamenta que as 2 filhas do casal ficarão sem a mãe. Estou bastante chocado, né, com essa situação. Aqui abatido demais, triste pelo fato ocorrido, em saber mais ainda que ficou minhas 2 filhas, com a tristeza, com a falta da mãe, a característica de uma pessoa que conviveu junto comigo, lutamos juntos, tivemos nossas conquistas, não foi fácil, e chegou nessa situação, né? Tá se tornando difícil. Eu acredito que mais ainda para minhas filhas. Mas, na verdade, o homem que parecia sofrer com a morte de Jennifer era o próprio assassino. E as lamentações eram, na verdade, uma maneira de disfarçar o crime. A irmã da vítima nunca acreditou na declaração de Francisco. Ele se fazendo de vítima, enquanto isso... A gente sofrendo, ele lá, desfrutando, ficando com as meninas, coisas que não deveria ficar com ele. Você entendeu? Ele é muito mentiroso, cínico. Ele ficou falando várias mentiras, Foi muita mentira que ele inventou da minha irmã. Muita. Ninguém acreditou no que ele falou. O que a senhora sentiu quando assistiu aquela entrevista dele lá na frente da casa, no dia em que tudo aconteceu? Posso te falar uma coisa? Até hoje eu não tive coragem de ver até o final. Eu não olhei aquela entrevista. Não tenho coragem, não tenho sangue de barata para olhar na cara daquele homem. A senhora sabia que ele estava mentindo? Sem dúvida. Mas por muito tempo, para a justiça, prevaleceu a versão de que não tinha sido um homicídio. Foram 2 anos até que a família da vítima conseguiu provar que a cena tinha sido forjada. No dia do crime,
os vizinhos ouviram a música a todo volume que vinha da residência de Jennifer. Na verdade, o som alto era uma tentativa para ninguém ouvir os gritos de socorro da cabeleireira. O laudo apontou que ela tinha várias marcas de violência pelo corpo, foi agredida. E antes de ligar para a polícia, Francisco ainda chamou a filha mais velha, na época com 5 anos, para ver a mãe morta naquela situação. Foi esta outra irmã que recebeu o telefonema contando sobre o crime, em setembro de 2015. Era a irmã dele. Ela, só tô ligando pra avisar que sua irmã morreu. Desse jeito? Desse jeito, sangue frio. Só tô ligando pra avisar que sua irmã morreu. Tá? Avisa sua mãe. Eu, o quê? Como assim? Minha irmã morreu? É, sua irmã morreu. Hoje. Ela se enforcou. Assim, desse jeito. Fria. Sim. Aí na hora a gente pegou, eu comecei a chorar, entrando em desespero. Aí minha irmã também tava junto, a minha mãe. Aí minha mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? A Jennifer, mãe, a Jennifer. Ela o quê? Aí a pressão da minha mãe já caiu, aí minha mãe pegou o telefonema. Aí a gente começou a falar, foi ele que matou. Na hora a gente já sabia que foi ele. Agora, com a reviravolta do caso, o ex-companheiro de Jennifer foi finalmente preso, acusado do crime. Francisco Leno Galdino foi surpreendido pela polícia enquanto trabalhava no salão de beleza como cabeleireiro, na cidade de Guará, no Distrito Federal, onde estava vivendo com as 2 filhas do casal. Ele demonstrou estar tranquilo e não confessou o crime, né? Apenas relata que eles tinham uma relação um pouco conturbada, né? E que já tiveram brigas, né? Que chegou até vias de fato, mas com relação ao homicídio, ele nega completamente. Foram 13 anos de casamento, até que Jennifer decidiu colocar um ponto final na relação por conta das brigas e ataques de ciúmes de Francisco. Ela então voltou para a casa da mãe, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui ela logo conseguiu um emprego em um salão de beleza e as filhas começaram a estudar com as primas. Jennifer vivia o melhor momento da vida dela. Parecia ter esquecido o passado ao lado de Francisco. Só que depois de 1 ano de trégua, ele voltou a incomodar e as ameaças começaram. Ele começava a falar que ia matar ela e que ele queria de todo jeito as meninas. Todo sempre o foco dele foi as meninas, assim, de querer estar perto dele, não sei. E na verdade ele queria ter as meninas? Eu acho que não. Acho que não, porque eu acho que ele queria as meninas pra estar do lado dela. Porque ela tava seguindo a vida dela, ela tava ficando assim, mais bonita do que ela era, se valorizando, né? Isso incomodou ela? Isso incomodou muito a ele. O casal tinha diversas brigas, né? Inclusive ela fez alguns boletins de ocorrência de violência doméstica, tendo sido vítima de violência doméstica, em que ele era o agressor, né? Ele já chegou a agredi-la, inclusive tem boletins de ocorrência nesse sentido. Francisco vai responder por homicídio qualificado. Nós cumprimos um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário local e será encaminhado aí ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que tome as medidas cabíveis e saber se ele será condenado ou não. Depois que ele foi preso, uma nova revelação. Um sobrinho de Francisco procurou a polícia e denunciou que era abusado por ele. A notícia aumentou a preocupação na família de Jennifer em relação às 2 filhas do casal, que estavam com o pai até a prisão. Agora as meninas estão sob os cuidados da irmã dele. O detalhe é que Maria Luciene Galdino também foi indiciada pela polícia como cúmplice do crime, mas não foi presa. Foi ela quem na época avisou sobre a morte da cabeleireira. A sua filha se matou. Sua filha pensou que ia destruir a vida do meu irmão, ela que morreu. Essas foram as palavras daquela mulher naquele dia. A expectativa aqui agora é pela chegada das 2 crianças. A avó garante que elas terão espaço, brinquedo e, principalmente, amor de sobra. Com a prisão do pai, a avó vai lutar na justiça pela guarda das 2 meninas, que hoje têm 5 e 8 anos de idade. E aqui, Dona Eliana garante que elas terão a mesma criação que a Jennifer teve, com muito afeto. O cuidado, o carinho, o amor que a gente tem pelas meninas, sabe? A gente quer dar o que minha irmã dava pra ela, o carinho.
Nós vamos ganhar, em nome de Jesus. Infelizmente, minha irmã a gente não consegue trazer, mas as filhas dela a gente tem que trazer. Vamos pegar assim. Um homem que, com toda a frieza desse mundo, aumenta o som, mata a mulher de uma maneira tão bárbara como essa, esconde o corpo da maneira como escondeu e faz toda uma simulação como se fosse, na verdade, vítima do suicídio da esposa, não é um criminoso normal, como a gente está acostumado a ver. É uma pessoa que sofre de algum problema psiquiátrico, não é possível. Sim, Batman, você vê que nessa história toda, nessa trágica história, né, nessa demonstração de cinismo, ele foi um ator cínico, né? Mas houve uma falha terrível nas apurações. Terrível. Porque você não pode confundir, e os laudos necroscópicos mostram isso, enforcamento com asfixia. São duas coisas completamente diferentes. Ao se olhar ainda os antecedentes da vítima, ela apresentava, além de lesões, tinha registrado várias queixas de espancamento. A polícia foi muito inoperante nessa história para demorar muito tempo para chegar a uma conclusão que a rigor era óbvia. Foi tudo uma encenação, uma farsa, uma mentira. Até porque a criança também estava no local do crime e o assassino, segundo a investigação, fez questão que a filha de 5 anos visse o corpo da mãe ali caído no chão da casa.